Seja muito bem-vindo ao Overcast, o podcast do Overclub Family Office que fala sobre planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje eu estou aqui com o Patrick, Head de Experiência do Cliente do Overclub Family Office, meu sócio e há um pouco mais de um ano, pai do Theo. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse best-seller, que é um novo livro do Daniel Kahneman. Então, quem já teve a oportunidade de ler o primeiro livro desse ganhador do Prêmio Nobel, provavelmente vai gostar bastante desse aqui. Nesse livro ele é um pouco diferente. Ele fala, a gente vai descobrir hoje, mas ele fala um pouquinho sobre por que os seres humanos eles são tão suscetíveis a esses ruídos, que é o que dá o nome do livro. E a gente vai entender, espero eu, algumas maneiras simples de evitar esses ruídos e, no final do dia, tomar decisões melhores. Mas antes disso, roda a vinheta. Pet, fala um pouquinho pra gente. O que é esse tal de ruído? O que é isso? Explica aí pra gente um pouquinho. Beleza. Imagina você, Val, que médicos de uma mesma cidade sejam capazes de dar diagnósticos diferentes para o mesmo problema, ou para uma mesma doença. Ou então, que juízes do sistema penal eles sejam capazes de proferir sentenças distintas para crimes da mesma gravidade, né? Ou até, mais impressionante que isso, esses mesmos juízes dando sentenças criminais, dando punição para aqueles crimes, eles deem sentenças diferentes se aquela punição está sendo aplicada às 9 da manhã, ou às 2 da tarde, ou se é segunda-feira, que vai ser uma punição diferente de que se for, por exemplo, uma quinta-feira, ou até, por exemplo, se essa sentença é dada antes do almoço ou depois do almoço. Imagina que você tem uma variabilidade no resultado dessas sentenças de acordo com a hora do dia, dia da semana, ou se é antes ou depois do almoço. Isso é o que o livro conceitua como ruído, que é essa variabilidade que existe no julgamento humano em casos em que, na verdade, não deveria ter variabilidade, em que o julgamento devia ser idêntico. Então, esse é o que o livro conceitua como ruído, tá? E aí ele diz que em várias áreas da nossa vida, em vários momentos da nossa vida, a gente tem possibilidades de ruídos acontecerem. Então, você tem professores que avaliam alunos, onde tem julgamento, tem chance de ruído. Você tem, em vários setores de corporativos, de RH, entrevistadores entrevistando candidatos a emprego e fazendo julgamentos. Você tem também corretores de uma empresa de seguros o tempo todo fazendo prêmio de seguro, né? Cotando prêmios para determinar o quanto que vai cobrar por aquele risco. Você tem também, no mundo do esportivo, por exemplo, técnicos o tempo todo fazendo julgamento sobre atletas, para quem escalar, né? Quem convocar. Então, o ruído ele existe em todo lugar, por toda parte, e ele afeta várias áreas da nossa vida, né? Seja a medicina, seja o mundo corporativo, seja a saúde pública, direito, né? Como eu expliquei aqui, sentenças, né? E a questão toda que o livro trata com muito cuidado é que a gente costuma ignorar bastante esse ruído, e o livro mostra depois, por A mais B, eu trouxe alguns exemplos aqui para compartilhar contigo, de como que isso não só tem impacto, esse ruído, mas como ele custa caro, tá? De alguma forma. Custa muito caro, eu concordo contigo. Eu percebo assim, sem ter os dados técnicos do livro, eu reparei comigo, imagino que as pessoas também funcionam dessa maneira, quando eu tomo decisões pela manhã, eu tomo decisões melhores. Ah, interessante. Então, eu normalmente deixo as atividades mais importantes do meu dia pela manhã. Decisões que envolvem as decisões para fazer coisas que envolvem decisões, julgamentos, né? Julgamentos. Exatamente. Quando eu preciso tomar algum tipo de decisão mais importante, eu normalmente deixo essas decisões para serem tomadas de manhã. Por quê?
eu sinto que eu tenho uma produtividade melhor e meu julgamento ele é mais coerente. Algumas vezes, quando eu acho que é o cansaço, mas quando eu tô cansado, eu vou tomar algum tipo de decisão e eu volto naquela decisão para ver se realmente era aquilo, mas com uma decisão importante, você precisa gastar um pouco mais de tempo conferindo para saber se é aquela. Normalmente eu tenho que fazer algum tipo de ajuste. E menos ajustes são necessários quando eu faço essas atividades que né, são importantes e necessitam de um julgamento, por exemplo, pela manhã. E como que você chegou a essa conclusão? Assim, foi uma observação própria de tipo... Observação própria. Ah, entendi. Fazendo besteira demais à tarde e besteira de menos de manhã. Entendi. Interessante, interessante. Faz total sentido. Esse é um exemplo claro de... Só que precisa perceber isso, né? Que você toma decisões melhores de manhã e não à tarde. Então, mas isso foi uma base... uma observação minha, mas no primeiro livro do Daniel Kahneman, ele dá esse mesmo exemplo do juiz e ele fala sobre as decisões que ele toma, né, no Pense Rápido e Devagar, no primeiro livro, esse livro baseado na mesma coisa que aconteceu, e ele toma decisões diferentes. Ele tem que ter um monte de decisões para tomar ali, ele toma decisões diferentes, às vezes no período da manhã, ou à tarde, ou depois do almoço, ou antes do almoço. Isso, é isso mesmo. Eu não sei se cada pessoa é diferente, mas comigo funciona melhor de manhã. Show de bola, belíssimo exemplo. E é isso aí, foi uma técnica que você adotou para reduzir ruído. Quer dizer, se você acha que você toma decisões piores à tarde, então eu vou concentrar todos os meus julgamentos para a parte da manhã, porque eu acho que eu rendo mais, ou eu decido melhor, né? Legal, é isso aí. Belo exemplo. Aliás, acho que vale um parênteses aqui, que o livro, logo no começo, ele trata de conceituar e diferenciar, na verdade, o viés comportamental do ruído. Né? O que você falou é realmente ruído. Tá. Escolher um momento do dia melhor para tomar uma decisão, não tem a ver com viés comportamental. O viés comportamental, ele é um objeto de mais literatura, né? A gente tem vários livros que já são mega publicados sobre vieses comportamentais, né? E o livro do ruído, ele trata de pegar e explicar para as pessoas que estão lendo. Gente, viés comportamental é aquela tendência de comportamento que afeta as pessoas de forma mais geral. Então, é aquele comportamento de massa, né? Que tende a ir para uma direção, tá? E aí, para quem está acompanhando a gente agora nesse podcast, tá um pouquinho por dentro do que é um viés comportamental, acho que vale a pena citar 2 exemplos aqui só para a gente estar na mesma página. Então, existe, por exemplo, um viés, então, é uma tendência comportamental. É isso que é um viés, de acordo com algum gatilho que acontece por algum motivador. Então, você tem, por exemplo, a gente tem visto aí, final de 2024, começo de 2025, bastante acidente de avião acontecendo, né? Seja de grande porte ou pequeno porte. E esses acidentes aéreos, todas as vezes que eles acontecem, eles mexem um pouco com a cabeça das pessoas, né? No sentido de, se um acidente aéreo está muito recente, para você que está em casa, acidente aéreo é perigoso, ou andar de avião é perigoso, e ele vai ser momentaneamente mais perigoso né, quando você tem um acidente recente, do que a racionalidade diz, né, que se não tem nenhum acidente recente, você sabe que é mais fácil se envolver num acidente de trânsito do que de avião, né? Mas quando tem um acidente de avião recente, você tende a enxergar o andar de avião pior, né? Pelo menos momentaneamente. Isso pode te obrigar ou te fazer a cancelar um voo, né? Ou mudar um voo, porque você, enfim, tá momentaneamente ali afetado por aquele acidente que aconteceu. E essa tendência comportamental eles chamam na literatura de viés da disponibilidade, né? Então é uma tendência comportamental dos humanos com base em um acontecimento recente. Um outro exemplo seria uma empresa que você conhece, admira e tem seus valores construídos já sobre ela. Você tem o iPhone, né? Da Apple. A Apple, de repente, começar a entrar num nicho de mercado novo que não fazia antes, sei lá, ela resolve competir com carro elétrico, né? E lançar aí um concorrente para a Tesla. E aí você já tem a sua opinião formada sobre a Apple e os valores que você tem. Por que você tem um iPhone? O que ele representa para você? Quais são os valores que você tem do iPhone? O iPhone, tecnologia, de ponta, você sabe que ele é confiável, então você sabe se existe uma inteligência artificial que você pode usar, essa vai ser boa, se a ligação vai ser boa,
Assim, as funcionalidades que existem vão ser funcionalidades boas, com segurança, que você pode confiar. Tem um monte de coisa que está dentro ao você comprar qualquer tipo de aparelho ou dispositivo da Apple. Fora status, né? Você tem um aparelho que talvez seja um telefone mais caro que tem por aí. Então tem um monte de situações. Você gosta do design também? Design também. Então você mencionou, legal. Tanto tecnologia. Que eu gosto do design, acho que eu sou a única pessoa que não usa capinha, de tão bonito. Olha aí. Eu falo, Verdade. pô, a Apple paga o pessoal lá, o cara do design, Verdade, pra fazer um celular pra gente aqui, pra gente colocar um tijolão. tijolo em cima. Verdade. Legal, então, usando isso que você já tem de valores sobre a empresa, tecnologia, design, você pode transportar tudo isso para esse novo mercado em que a Apple resolveu ingressar, né, de fazer carro elétrico, e a chance de você consumir aquilo aumenta porque você já tem aqueles valores construídos sobre a empresa. Essa é uma tendência comportamental que eles chamam viés da representatividade, né? Então, são só 2 exemplos simples de comportamentos que afetam as pessoas de forma geral, né? O ruído, só para voltar então no livro, ela é a variabilidade desses julgamentos que deveriam ser idênticos, tá? Então é um pouquinho diferente a conceituação que o livro faz de viés e de ruído, tá? Agora, vou entrar em alguns exemplos que o livro dá mais especificamente de ruído, né? Então você tá com um problema de saúde e você vai até o seu médico. Você faz uma consulta e ele te fala, Walter, teu caso é cirúrgico, cara. Então não tem muito o que fazer, tá? E aí você pensa assim, poxa, será? Não dava pra resolver de outro jeito? Deixa eu consultar um outro médico que eu também respeito e gosto. Você vai lá no segundo médico, é o mesmo problema. Ele vai analisar as suas imagens, seus exames, vai avaliar a mesma coisa, você tá o mesmo problema, e esse médico B pode chegar e falar pra você, Walter, não é cirúrgico, tá? Dá pra resolver tratando dessa outra forma. Como que isso é possível, né? Como que o mesmo problema na mesma pessoa, que tem os mesmos antecedentes, os mesmos exames, por que tem essa variabilidade de julgamento, né, de um para outro? Imagina, dentro da medicina, você tem o campo da psiquiatria, que você tem que avaliar, né, assim, problemas mentais de uma pessoa, que não é como se você pudesse pegar lá, fazer um scan, né, na pessoa e ela te dá uma imagem de um problema mental, né, uma depressão. Então, e aí que tem mais subjetividade, você imagina o quanto de variabilidade não tem num psiquiatra que chega e fala assim, olha, toma esse remédio aqui que seu dia a dia vai melhorar, versus um outro psiquiatra que fala, cara, tem que internar. Não resolve só tomando remédio. Então, por que tem essa variabilidade, né? Por que existem essas discrepâncias assim na medicina? O nosso mercado, que é o mercado financeiro, acontece ruído também. O que a gente tem no nosso mercado financeiro? Especialistas fazendo previsões o tempo todo. Então, você pega lá, vai ter uma reunião do Banco Central que vai determinar a taxa de juros. Aí os especialistas fazem análises, fazem estudos e falam, o Banco Central vai subir juros em tantos por cento. O outro especialista também fala, não, eu acho que não sobe tanto, eu acho que sobe um pouco menos. O outro especialista também vai falar, não, eu acho que não sobe nada. Então você tem, existe ruído então nas áreas, às vezes mesmo entre os próprios especialistas de mercado tem ruído ali também, né? Tem o que eles acham que vai acontecer com base, né, nos estudos, nas análises. Então previsões de especialistas são também ruidosas. Aliás, o Kahneman traz no livro um exemplo bem bacana de uma empresa desenvolvedora de softwares, que eles foram lá em fevereiro trazendo um projeto para essa desenvolvedora de software e só pediram para eles estimarem o tempo que demoraria para desenvolver aquele projeto, tá? E aí, lá em fevereiro, eles estimaram em X, tá? E aí essa mesma empresa desenvolvedora de software foi consultada de novo em novembro, outro momento do tempo. E aí a mesma equipe, a mesma empresa, foi lá e falou, não, a gente vai precisar de X mais 71% de tempo. Então teve uma 71% de divergência da mesma empresa, mesma equipe, consultada em momentos diferentes, estimando o tempo de conclusão de um projeto. Então tem ruído não só entre, né, empresas diferentes, especialistas diferentes, mas às vezes dentro da mesma equipe. Isso é interessante, né? Outro caso em que tem muito ruído, eu mencionei... Marceneiro, né?
Oi? Marceneiro, veio na minha cabeça, porque o marceneiro Verdade. que foi fazer as coisas lá em casa, ele errou muito mais de 71%. Ele falou, estimou 2 dias para 6 meses. Mas tudo bem. Ruim. Obras, de forma geral. É interessante você falar do marceneiro, porque obra, de forma geral, todo mundo que se envolve em obra, né, vai reformar a casa, nossa, sabe que o tempo estimado diverge muito do real, né? Ou às vezes até mesmo o estimado está bem fora. E a estimativa que um dá é bem diferente da estimativa que outra empresa dá. Tem muita divergência nisso também. Eu mencionei RH, né, em que você tem entrevistadores de emprego entrevistando candidato, né? Se você tem numa equipe de RH 3 pessoas, cada uma vai entrevistar o mesmo candidato, pode ser que as pessoas tenham opiniões divergentes sobre o mesmo candidato, né? E lembra que em entrevista de emprego, você tem que mandar um currículo, né? Então a pessoa tem que ter ali um mínimo atender os requisitos do currículo, da carga, né? Da vaga, né, do cargo que está sendo exigido, mas mesmo nessa entrevista de emprego de um candidato que às vezes com as mesmas qualificações, né, que vai ser entrevistado por 3 pessoas diferentes, as 3 divergências de decisão, né, Você falou uma coisa interessante, está muito fresco na minha memória agora, porque agora faz o quê? 2 meses que a gente contratou mais uma posição muito importante na empresa e o processo seletivo foi bastante longo para a gente conseguir essa contratação. Eu lembro que em um determinado momento eu tive que fazer algumas entrevistas com os candidatos e teve um determinado... E eu estava com pressa nessa posição e eu acabei fazendo muitas reuniões no mesmo dia. Então eu separei 2 dias e fiz, não sei quantas, um monte de reuniões. E eu percebi que as últimas reuniões do dia normalmente eram, mais rápidas. Depois eu fui ver que não era uma coincidência, eu estava cansado, não aguentava mais entregar aquele nível de intensidade nas entrevistas. A sorte que eram gravadas essas reuniões, então eu consegui voltar nessas reuniões na parte da manhã para me certificar que eu tinha feito um bom julgamento. Que bacana, meu. E mudou completamente. Então, a pessoa que foi contratada não era a primeira nem a segunda pessoa dentro da última fase. Né? Ou seja, não foi tão bem na entrevista. E de repente eu falei, nossa, não, peraí, essa pessoa foi muito bem. Onde que eu tava com a cabeça de colocar essa pessoa em terceiro lugar, sendo que ela é a primeira? E teve uma mudança ali de postura. Então, eu acho que tem tudo a ver essa parte de ruído, né? Para você tomar decisões. É perfeito. Ó, que relato interessante. E você começou a perceber que o seu cansaço estava prejudicando a sua capacidade de avaliação, de fazer um julgamento mais correto ou mais preciso, né? Então você falou, pô, deixa eu revisitar isso aqui, que eu gastei menos tempo, fui menos intenso nas últimas do dia, e deixa eu dar uma segunda opinião agora que tá de manhã, agora que tá no dia seguinte, né? Deixa eu avaliar de novo. Isso até é uma dica que o livro dá. Eu não vou dar spoiler ainda, mas mais pro final ali eu vou dar, acho que algumas dicas, né? Então, quer ver eu mencionei isso mais na introdução, mas uma área que ganha bastante espaço no livro que o Kahneman explicita como tem problema e como tem ruído ali é o sistema penal, né? Então você tinha, na década de 70 nos Estados Unidos, uma forma de você sentenciar, né, punições que era mais ou menos na base do cada caso é um caso, né? Assim, a gente precisa avaliar contexto, situação, ficha criminal, assim, não dá para você meio que rotular as coisas e sabe, aplicar a mesma pena para cada um. Então, cada caso é um caso. E aí, dentro dessa filosofia de cada caso é um caso, teve um juiz ali, o Marvin Frankel, que começou a perceber que esse status quo do sistema penal, de deixar na base do cada caso é um caso, estava gerando algumas bizarrices. Então, o livro relata que teve um caso de 2 réus que eles estavam sendo avaliados, né, julgados exatamente pelo mesmo crime, que era desvio de dinheiro, e ambos os casos, os réus, eles não tinham antecedentes criminais, tá? Então eram casos, assim, absolutamente idênticos, tá? O sistema penal americano, nessa ideia de cada caso é um caso, conseguiu sentenciar, nesses 2 casos idênticos, um réu a 4 meses de prisão e o outro a 20 anos. Nossa senhora. É o erro do marceneiro.
É um erro do marceneiro. Então você vê, e é absurdo, porque se você sentencia alguém a 4 meses de cadeia e uma outra pessoa com caso similar sem antecedentes há 20 anos, está, Ou não era similar, ou tem alguma coisa errada aí. Né? exatamente, alguma coisa, exatamente o que o Frankel falou. Isso tá muito bizarro, não dá pra gente ignorar isso. Como que pode? São casos idênticos. Uhum. Mesmo crime. Mesma ficha, quer dizer, ambos não têm antecedentes. Por que um pega 4 meses e outro 20 anos? Não é uma diferencinha pequena, né? E aí, o que aconteceu? O Frankel começou a gerar um burburinho na época e falou, olha, tem umas monstruosidades aí que a gente precisa atacar. E aí eles começaram a conduzir nos Estados Unidos, então, estudos, tá? Eu até anotei os números aqui para trazer para você, para não lembrar de cabeça do livro, mas eu vou falar o que eles fizeram de estudos e quais foram os resultados, tá? No sistema penal lá, conduzido em 1974. Como que eles estudaram isso? Eles pegaram lá 50 juízes de distritos diferentes, tá? Para não ter meio que viés de região. Eles criaram 11 casos hipotéticos em que os juízes tinham o único trabalho de sentenciar. Fala se precisa prender ou não, é cadeia ou não é cadeia, e se for cadeia, quanto tempo? Era isso, era a única coisa que eles tinham que fazer, esses 50 juízes. E aí o Frankel reuniu os resultados dessas sentenças desses 50 juízes e percebeu, primeiro, que não havia consenso, tá? Vários casos desses 11 hipotéticos, não havia unanimidade. Tinha juiz que achava que tinha... entendi agora. Eram 50 casos, só que 11... Não, 50 juízes. 50 juízes e 11 casos. Ah, tá bom. Tá. Só que assim, por exemplo, caso número 1, você tinha 40 juízes que achavam que cadeia era necessário e 10 que não. Perfeito. Então não tinha unanimidade nem no se era tempo de cadeia ou não. Se era para prender ou não, exatamente. E aí, mais impressionante era naqueles que achavam que tinha tempo de cadeia, as sentenças eram assim absurdas, tipo essas de 4 meses e 20 anos, tá? Então, por exemplo, um traficante, nesses casos hipotéticos, tinha juiz que sentenciava 1 ano de cadeia e tinha juiz que sentenciava 10. Bastante diferença. Rouba banco, 5 anos, 18. Isso eu tô falando dos extremos, né? Então você vê que tinha juiz que dava 5, tinha juiz que dava 7, tinha juiz que dava 9, 10, 15, até 18. Então, olha o quanto de ruído tem nisso, né? Extorsão. Crime de extorsão. Dava multa em dólares para alguns juízes, sem cadeia, a 20 anos de prisão para outros juízes. Nossa. Mesmo crime. E, como eu falei, não tinha unanimidade. Então, como que pode um crime igual, tá? O juiz A vai falar assim, não, é multa. Tá tudo certo. E o juiz B vai falar 20 anos de xadrez. Aí, isso começou a ganhar corpo e o pessoal começou a se incomodar, né? Falou, peraí, será que tem a ver com os crimes? E se a gente refizer o estudo e pegar uns crimes mais leves, assim, será que, tipo, essa variabilidade, essa discrepância não cai nas sentenças? Entendi. Legal, vamos fazer. Aí eles fizeram também esse outro estudo, tá? Resultado, adiantou nada. Então você tinha lá roubo de domicílio, tá? Tinha sentença de 30 dias, sentença de 5 anos de cadeia. Posse de maconha, liberdade condicional para o juiz A, detenção para o juiz B. Então, quer dizer, não tinha a ver com a gravidade do crime. O ruído estava generalizado, tá? As discrepâncias eram sistêmicas. E aí eles fizeram um estudo definitivo em 81, que aí foi amplo. Pegou 208 juízes, tá? E 16 casos hipotéticos. E aí a mesma coisa, sentenciem, tá? Olha só, dos 16 casos, só 3... Os juízes sabiam que eram casos hipotéticos? Não. A ideia da pesquisa era falar assim, ó, só sentencia aqui pra gente. Tá? Dos 16 casos, só 3 teve unanimidade. Então, assim, por exemplo, caso número 1, unanimidade. Todos os juízes concordam que cadeia é necessário, você entende? 3 só de 16 casos teve 3 de unanimidade. 16 casos. Muito pouco, Tá. né? E aí, por exemplo, aqueles juízes que acreditavam que cadeia era necessária, fraude, crime de fraude, que estava previsto lá 8 anos e meio por lei de cadeia. Teve juiz que deu perpétua. Nossa. Outro crime lá que previa 1 ano de cadeia, em média, teve juiz que deu 15 anos.
sentenciava 15. Enfim, obviamente que isso começa a ganhar peso, né? Assim, nossa, tá muito estranho isso, tá muito bizarro isso. E aí, o que foi mais interessante ainda que o livro destaca é que esses crimes começaram a revelar alguns padrões. Porque você pega ali 208 juízes proferindo sentenças para 16 casos e você começa a computar tudo isso, um banco de dados, você começa a perceber padrões. E olha só que interessante que o livro destaca. Quando os juízes davam as sentenças, faziam aquele exercício pela manhã ou depois do almoço, as sentenças eram mais brandas. Isso foram padrões que foram sendo identificados. Olha Volta ao exemplo que você estava dando ali no começo. Sentenças que eram aplicadas perto do horário do almoço, ou seja, juízes com fome, eram mais severas. Elas vinham maiores. Olha só, ó, o ruído aí, né? Sentenças aplicadas do juiz que resolvia fazer essa atividade à segunda-feira era mais severo do que os juízes que faziam aquilo às quintas-feiras ou às sextas-feiras. Nossa! Olha isso que interessante. Teve outra. Se o juiz que estava aplicando aquela sentença, o time de futebol dele tinha perdido no fim de semana, a sentença dele era mais rigorosa dos casos. Se o time de futebol dele tinha ganhado no fim de semana, a sentença era mais branda. Nossa! Interessante, né? Ou seja, tudo isso que o livro descreve é tudo ruído. Tudo ruído. Então, essas sentenças estão discrepantes por quê? Porque nenhuma cadeia e cadeia. Porque 1 ano de cadeia, porque 20 anos de cadeia para algum tinham esses padrões aí que começaram a ser identificados, né? O que aconteceu com isso tudo? Isso ganhou corpo, esse estudo ganhou peso. E aí ele começou a alcançar voos maiores, chegou no Senado. Lá na década de 80, o Senado aprovou, achou aquilo fantástico e aprovou diretrizes. Falou assim, isso não dá para continuar assim, tá bizarro, né? Aí o Senado foi lá e aprovou umas diretrizes em que os crimes eram ranqueados por gravidade e que a pena poderia ser maior ou menor de acordo com ficha criminal, com antecedentes, tá? E essas diretrizes foram então aplicadas como obrigatórias para todos os juízes seguirem dali para frente. O que aconteceu como resultado? As discrepâncias nas penas caíram para 11%. Tipo a margem de erro do Ibope. Uhum. Então ficava só em 11% as discrepâncias do juiz, seguindo as diretrizes obrigatórias até então. Então as diretrizes, o que elas fizeram? Acabaram com o ruído. Acabaram, praticamente, né? Porque 11% de discrepância para 1 ano de prisão a 20. Sim, Tava bizarro, né? Nossa, isso aí, interessante, né? Isso é muito interessante. Só que tem um ponto, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, né? O que poderia explicar... Eu sempre gosto de ficar fazendo esse estudo, assim, né? Esse pensamento, que é o seguinte, tá bom, por que uma pessoa toma uma decisão desse jeito e outra pessoa toma uma decisão completamente diferente, mas completamente diferente? E uma coisa, eu não sei se o livro fala sobre isso, que você comentou um pouquinho sobre a Apple, né? Uhum. E sobre a representatividade, que é a tomada de decisões baseado nas informações de experiência própria. Então, o que aquilo representa para você? E aí você parte a tomar uma decisão baseado naquilo que você tem de conhecimento, daquela viés da representatividade, vê isso direto no mercado financeiro. Mas eu fiquei pensando, ok, juízes diferentes, você falou de times diferentes, mas vamos pensar classes sociais diferentes. Às vezes um juiz tem uma história de vida de uma forma e outro juiz tem uma história de vida diferente. Ou seja, o que significa, por exemplo, para um determinado juiz desvio de dinheiro pode ser completamente diferente para um outro juiz quando ele vai julgar desvio de dinheiro. Para ele, desvio de dinheiro pode ser uma coisa muito importante. Por conta disso, a mãe dele não teve chance de... Para o outro, ele nunca viveu uma situação negativa sobre desvio de dinheiro e, portanto, ele talvez entenda que não seja uma coisa tão grave assim, apesar de ter alguma gravidade. Isso pode extrapolar para outros. Então, será que também o viés de representatividade não tem um papel importante na decisão daquele juiz? Só que daí tem um outro ponto importante, que é, se o mesmo juiz tem decisões diferentes, baseado em hora do dia, se está perto ou não do almoço, meio que você tira esse tipo de situação de possibilidade. Viés da representatividade, talvez para aquele juiz tenha margem de erro, lá desses 11%.
Então, ele pode tomar decisões mais fortes ou mais fracas dentro da margem dele. Então, o cara quer dar uma sentença de 20 a 30 anos. Ele vai dar isso mais perto de 20 anos quando for perto do almoço, né? Acho que é mais branda. Não, mais severa. Um juiz com fome. Então 30 anos perto do almoço e de manhã mais tranquilo. Só que é de 20 a 30. Enquanto que um outro juiz, o brando dele são 6 meses. E o mais pesado é 1 ano, sei lá. Exatamente. Entendeu? Então acho que o ruído explica bem essa variabilidade de cada um. Perfeito. E não a variabilidade do viés. Tudo dentro do seu viés. Perfeito. Entendi. Agora ficou mais aí. claro na minha cabeça o impacto do viés, né? Beleza. Perfeito. Imagina assim, um juiz está sentenciando um réu que parece absurdamente com o filho dele. Assim, aparência física idêntica ao filho. Você acha que, qual a chance desse juiz ser um pouco mais brando porque o réu parece o filho? É grande. Então, mas isso é viés, certo? É o que você falou. Agora, esse mesmo juiz vai lá proferir uma sentença de manhã, quando ele está descansado e não está com fome, né? Já tomou o café da manhã dele lá, ele vai dar uma sentença. Só que perto do horário do almoço, ou no final da tarde, no final do dia, como você falou, que você está mais cansado, você acha que não vem uma pena de repente mais... Você já está paciência um pouco mais no limite, não vem uma pena mais severa. Aí que está o ruído. Perfeito. Né? É nessa variabilidade dentro de cada viés individual ou coletivo. Entendi. Interessante, né? Interessante. E eu falei que o Senado aprovou essas diretrizes que foram obrigatórias, mas isso durou um tempo, porque sempre vai ter aquela galera do, poxa, mas por que foi sentenciado tanto tempo de prisão se esse é um caso meio diferente do normal? Mas você tem que ver que tem as variâncias, tem as variáveis, né? Não é cada caso, a galera do cada caso é um caso começou a encher o saco de novo, tá? Depois dessas diretrizes, e mas muitos anos depois, lá em 2005 só, é que as diretrizes elas deixaram de ser obrigatórias de novo nos Estados Unidos e elas passaram a ser consultivas, tipo orientadoras. Então, você não é obrigado a seguir essas diretrizes, você não é obrigado a aplicar essas penas, elas são consultivas. O que você acha que aconteceu como resultado? Obviamente... Aumentou de novo a variabilidade de decisões. Voltou tudo. O ruído voltou inteiro, 100%. Caramba, cara, isso aqui é muito louco. Então, pelo que eu entendi, assim, a gente tem os vieses, né, que são bem estudados ali no primeiro livro do Daniel Kahneman. Algo mais coletivo, vamos dizer assim. Isso. E o ruído, algo que seja mais individual, mais da própria pessoa. Sim. Existe ruído coletivo também ou não? Faz sentido? Boa. Perfeito. O viés realmente como ele afeta as pessoas de uma forma mais geral, e o ruído é a variabilidade. Mas o livro traz também um exemplo muito interessante de ruído coletivo. Eles foram estudar lá uma empresa de companhia de seguros. Na verdade, teve uma companhia de seguros nos Estados Unidos que resolveu fazer o que eles chamaram de auditoria de ruído, que é saber o seguinte, será que tem ruído aqui dentro? Porque isso começou a ganhar corpo, né? Será que tem ruído aqui dentro? Os executivos chamaram uma firma para entrar lá na empresa, companhia de seguros, e ver se tinha ruído lá dentro, tá? E o que os executivos acreditavam? Primeiro que, vamos só falar da companhia de seguros, né? Uma empresa que ganha dinheiro como? Os funcionários têm que cotar prêmios, né, dos clientes. Então, para eu proteger isso de você, eu vou cobrar tanto. E aí é um trabalho um pouco delicado, porque se um corretor de seguros vai lá e precifica o prêmio, né, daquele seguro muito caro, ele corre o risco de perder o cliente, né, porque o cliente não vai fechar, não, tá muito caro esse seguro, não quero fazer, e às vezes perder para o concorrente, né? Só que também se o corretor joga o prêmio lá embaixo, de seguro, a empresa perde dinheiro, né? Porque aí também fica muito... O risco que ela está correndo fica maior do que o dinheiro que ela está ganhando. Então, eles têm que encontrar o preço justo, tá? E aí, o que os executivos imaginavam antes da equipe ir lá e aplicar a auditoria de ruído? Que a variabilidade dos corretores lá da empresa, que era uma empresa grande, o nome não é mencionado, mas diz que era uma baita de uma empresa, ficaria dentro de uma banda ali de variação.
né, que não seria muito discrepante. Por que os executivos acreditavam nisso? Eles falaram, não, a gente tem um processo aqui dentro, é tudo muito bonitinho, sabe? A gente tem sistema aqui dentro que ajuda no processo decisório, que você alimenta o sistema, ele te ajuda. E a gente também tem filosofia, né, da empresa. Então, faz tua auditoria de ruído, que a gente está curioso, mas a gente imagina que essas discrepâncias de preços que um corretor A vai dar em relação ao corretor B, vai 10% aí, vai. Teve executivo que chegou a 15%, né, falar 15%, mas a esmagadora maioria achou que o ruído estaria em 10%. Tá? Os caras falaram, beleza. Foram lá fazer, os executivos da empresa criaram alguns casos, né, em que os corretores teriam que ir lá então dar preço para aquele seguro, tá? Para ajudar essa equipe de auditoria de ruído. E aí eles foram lá, fizeram auditoria de ruído, os corretores não sabiam para que era aquilo, e eles também não viam as respostas, os preços dados pelos colegas, tá? Eles eram consultados ali individualmente, né? E a ideia era saber se o ruído era coletivo lá dentro, se essa variabilidade era grande dentro da própria empresa, que tem processo, sistema e filosofia, ou não. E aí o resultado foi que dessa auditoria de ruído inteira, o que os executivos acreditavam, lembra? Que ia ficar em 10%, no máximo 15%, a distorção chegou a 55%. Nossa, tá? enorme. 5 vezes maior do que os executivos cravaram que ia dar na auditoria de ruído. Aí isso deu uma assustada nos executivos, né? Fala, peraí, 55% de discrepância de um preço que um passa para o cliente, do preço que outro passa? Pera. Aí um dos executivos falou, peraí, vamos fazer umas contas aqui, e eles perceberam que essa discrepância geraria prejuízos para a empresa de centenas de milhares de dólares, tá? Assim, anuais. Então, isso foi surpreendente para eles, né? Isso foi eles não acreditavam, né, que ia chegar... temos processo, temos sistema, Tem tudo. Temos cultura. E no final das contas, o ruído chegou a 55%. Mesmo uma empresa grande que tem processo, que tem sistema. Ou seja, a moral da história disso tudo é: onde tem julgamento, tem possibilidade de ter ruído, né? E você percebe isso na sua vida. Você falou agora mais no começo, né? Que você não é você o tempo todo. Mais pro final do dia, você pode estar mais cansado, né? Quando você tá com fome. Tinha até uma propaganda do Snickers recentemente que veiculou, que ele fala, você não é você quando você tá com fome. E tinha um cara lá que tava vestido de mulher, super ranzinza, né, xingando todo mundo, e no final das contas o cara só tava com fome e era ele de verdade, assim, né? Eu lembro que tinha uma propaganda do Snickers que falava exatamente disso. E é verdade, né? A gente sabe que quando a gente não tá o tempo todo no melhor estado de espírito, a gente não tá o tempo todo de bom humor, a gente não tá o tempo todo descansado, né? Fato isso, né? É isso aí. E teve um outro exemplo que o livro dá também, que é desse ruído coletivo. Eu acho esse experimento um pouco mais interessante, inclusive. Porque aí é uma ideia do coletivo mesmo, os pesquisadores foram lá, pegaram uns grupos de pessoas e eles fizeram um experimento com música, tá? Então, qual que era a ideia? Vamos pegar aqui um grupo 1 de pessoas, que tem milhares de pessoas nesse grupo 1, e a gente vai dar uma lista de 72 músicas para esse grupo 1 ouvir e baixar o que quiser, livremente, tá? Só que nesse grupo 1 de milhares de pessoas, a gente não vai abrir a informação de quantos downloads cada música teve, tá? Isso vai ficar no escuro, essa informação. E aí, eles fizeram esse experimento. Em paralelo com o grupo 2, também com milhares de pessoas, eles rodaram o mesmo experimento, só que nesse grupo eles resolveram abrir a informação para esse grupo de quais músicas tinham mais downloads, ou quais eram as músicas mais baixadas, tá? E aí eles fizeram isso também num grupo 3, abrindo a informação. 4, 5, 6, 7 e 8. E rodaram o experimento. Só tem um grupo que foi diferente, então. Foi o primeiro. Só um grupo que foi não diferente. Tinha essas informações de qual era o... Tava no escuro. Tá. Exato. Os grupos 2 a 8, a informação era aberta. Era aberta. Tá? Resultado final dessa pesquisa. As músicas do grupo 1 que terminaram mais baixadas divergiram radicalmente do grupo 2, que divergiram radicalmente do grupo 3
e que divergiram radicalmente do grupo 4, mas o que eles perceberam, não no grupo 1, que era in the dark, né, que era no escuro, mas dos grupos 2 a 8, que a popularidade inicial que uma música tinha acabava deixando ela bem ranqueada no final. Então, o fato de você abrir a informação e a pessoa olhar aquela lista e falar, nossa, quantos downloads essa música tem, hein? Deixava ele mais propenso a ouvir aquela música e baixar. Então, isso é interessante, né? Aí é que você tem um exemplo claro nessa pesquisa do ruído coletivo. E aí eles fizeram, aí teve um plot twist, que eles pegaram um grupo 9 de pessoas e eles resolveram fazer um experimento paralelo. Peraí, vamos pegar as músicas do final do grupo 8 ali, tipo as top 10 e as que ficaram mal ranqueadas. Tá. Vamos colocar essas aí. Lembrando que o que eles tinham que fazer era falar com as músicas que eles mais gostavam. Vocês estão livres para ouvir o que vocês quiserem e baixar o que vocês quiserem. E baixar o que vocês quiserem, tá bom. Aí eles pegaram lá o ranqueamento final do grupo 8, músicas mais baixadas e menos baixadas, transportaram isso pro grupo 9, só que inverteram a ordem. Entendi. Então, tipo, a música menos baixada no grupo 8, eles falaram que era a mais baixada do grupo 9. Então, e a primeira música top 1 do grupo 8, mais baixada, eles disseram no grupo 9 que era a menos baixada. Entendi. E falaram, grupo 9, ouçam e baixem o que vocês quiserem. O que você acha que aconteceu? As músicas que tinham mais downloads terminavam melhor ranqueadas. De mentira, né? Porque no outro grupo elas não tinham. Então, o que eles quiseram provar com isso? Que o ruído coletivo existe quando a popularidade se autorreforça. Isso é perigosíssimo em época de eleição, hein? Então, pesquisas de candidatos próximos, principalmente próximos, podem ter um peso importante ali na decisão coletiva da escolha de um candidato. Exatamente. As pessoas querem apostar no cavalo que vai vencer. Perfeito. Né? Ótima analogia com o mundo real em paralelo com esse experimento. Muito bom. Perfeito, é isso aí. Então você querendo ou não, modifica a sua opinião, né? Ou vai junto com a maioria quando algo é mais popular ou não, né? Se é menos popular, você tende também a ignorar. Interessante, né? E aí você transporta isso para um mundo corporativo. Tem uma dinâmica que até o livro exemplifica, que é muito interessante. Eles falam, poxa, imagina isso no mundo corporativo, essa popularidade se autorreforçando numa dinâmica de uma reunião de equipe. Então você está lá num ambiente corporativo em que 10 pessoas numa sala, estamos eu, você e mais 8 pessoas na sala, e a gente tem que, naquela reunião, decidir qual pessoa da equipe de fora ali, que não está na sala de reunião, vai capitanear um projeto mega importante para a empresa. Eu, você e mais 8 pessoas naquela sala, temos que votar em pessoas que não estão naquela sala. Aí eu começo falando na reunião. Eu voto no Pedro, tá? Aí você vem em seguida de mim, e você, que estava em dúvida entre a Maria e o Pedro, você fica mais tendencioso, já que você estava em dúvida mesmo, e eu falei Pedro, você fica mais tendencioso a ir no Pedro, né? Aí a Rita, que vota depois de mim e de você, ela não tem nada contra o Pedro. E aí ela estava em dúvida. Não sei, não tem muita clareza sobre quem escolher, mas se os dois falaram Pedro, eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo, e eu respeito a opinião deles. E se eu já estava meio em dúvida, pode ser um fato desse, né? Voto no Pedro também. Aí o Marcos, que vota depois, ele já teve 3 votos no Pedro, e a menos que ele tenha algo muito contundente para falar sobre o Pedro, provavelmente a coisa mais fácil dele fazer é seguir. Voto no Pedro. E aí a coisa flui meio que de forma automática. Então olha só que interessante. Esse é o efeito cascata que eles chamam, que é o ruído coletivamente tomando uma decisão que poderia ser muito diferente se a Rita começasse a falar. Porque ela não tinha um nome na cabeça. Ela não tinha. Ela estava em dúvida. E aí, e se a Rita começa a falar e depois vai o Marcos e não você ou eu? Que pessoa que teria sido determinada ali para capitanear o projeto? Então, olha só, né? Você vê assim, são erros coletivos acontecendo no mundo corporativo, e quando você meio que projeta isso para o mundo real, isso pode ter efeitos assim, absolutamente trágicos, e eu acho que a gente tem na nossa história da humanidade o nazismo que meio que
prova isso, né? Nossa, Como o erro coletivo, que maluco. né? Isso é muito interessante. Nossa, nossa, isso aí é muito interessante. Realmente, nossa, muito interessante. O livro, mas o livro mesmo, ele chega a ilustrar algum exemplo, assim, bastante esse, né? Tipo, eu achei esse um exemplo bastante claro, mas assim, tem um outro exemplo bastante claro de ruído, como ele acontece, ou ele conceitua, assim, ou ele só passa por cima. Perfeito. Não, eu achei mega interessante que enquanto eu lia, poderia realmente ficar num nível mais conceitual, dar esses exemplos de casos, né, que foram pesquisados e tal, sim, mas o livro ele vai além e ele faz exercícios com quem tá lendo também, para ver se você pode cair também naquele ruído, né? E eu caí, assim, eu percebi que meu julgamento foi ruidoso, né? E eu achei legal trazer isso aqui também, pra gente fazer no podcast, para não ficar só nesse nível conceitual, tá? Então a gente vai colocar, para quem tá acompanhando a gente também, a gente vai colocar na tela alguns slides, para quem tá acompanhando a gente também no YouTube poder fazer, eu acho interessante poder fazer. Então o Alex vai poder ajudar a gente aqui, colocando aí na tela os slides. Quem tá no Spotify vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né, de acompanhar essa parte aqui, mas eu vou fazer o máximo para deixar vocês também a parte do que tá acontecendo por aqui, tá? Então a gente vai colocar, o Alex, por favor, o primeiro slide, isso. E aí a gente vai ver esse caso aqui para testar você, Val, e ver como é que colocar enrascado. Se você cai em ruído, eu caí, tá? O meu julgamento foi ruidoso. Agora eu vou tentar responder então ao contrário, porque eu já sei que você caiu. Você é ruído, não? Vamos ver. Pior que você não prevê isso, aí que tá. Então vamos ver como é que vai rolar. Aliás, se você que tá acompanhando a gente aí, como eu falei, pode pausar o vídeo do YouTube, se quiser no detalhe ler o slide, né? E também fazer esse exercício, que eu acho muito interessante. Então a gente tem aqui, para você que tá acompanhando no Spotify, eu vou ler. A gente tem na tela um caso do Bill, que tem 33 anos, ele é inteligente, mas ele é pouco criativo, ele é compulsivo e, de modo geral, ele é desanimado. Na escola, ele era bom em matemática, mas ele era fraco em estudos sociais e fraco em humanidades, tá? E aí, no próximo slide, o Alex, por favor, a gente vai ter aí a frase resumida do lado esquerdo, tá? Só para a tua referência. Ótimo, já esqueci. Mas, o que eu vou te pedir, Val? No lado direito tem 8 frases que podem ser aplicáveis ao Bill. E para o pessoal do Spotify, YouTube é só pausar, né? Spotify eu vou ler essas 8 frases, tá? A número 1 diz que Bill é médico e joga pôquer como hobby. A 2 diz que o Bill é arquiteto. A 3, Bill é contador. 4, Bill toca jazz como hobby. A 5 diz que o Bill surfa como hobby. A 6 diz que o Bill é repórter. A 7ª diz que o Bill é contador e toca jazz como hobby. E a 8ª diz que o Bill escala montanhas como hobby. E aí o que eu vou pedir pro Walter fazer aqui, para vocês fazerem com a gente aí também, o exercício é... Val, das 8 frases que você está enxergando aí sobre o Bill, quais delas, escolhe 3 para mim, você acha mais prováveis? 3. Tá. Tempo. Me dá um tempo aqui, porque... Tranquilo. Vamos lá. 33 anos, então inteligente. Então ele pode ser médico, né? Pouco criativo, tal. Na escola era bom de matemática, fraco sociais e humanidades. Talvez ele não seja médico. Bioarquiteto, pouco criativo, não. Contador, ele é bom de matemática, pode ser. Né? Legal você compartilhar a sua linha de raciocínio, isso é bacana. Contador. Então ele pode ser contador. Ele toca jazz como hobby. Jazz, ele pode tocar um jazz sozinho. Desanimado também, o Bill, né? Desanimado não toca jazz. Surfa, desanimado, você precisa ter, não. Bill é repórter. Não gosta de humanidades. Estudos sociais, tá nem aí. Bill é contador, ele é bom de matemática, toca jazz. Bill escala montanhas. Montanhas ele pode escalar sozinho, mas ele é desanimado. Complicado, né? Porque... pode escolher 2. Tudo, eu diria
que o Bill... Quais são os mais prováveis sobre o Bill? Vamos lá. Inteligente, ele pode ser médico. Inteligente, ele é médico. Joga pôquer como hobby. Tá bom, ele pode ser animado, tal, um pouco criativo, escola matemática, bom de matemática. Eu acho Tá bom. Bill é médico e joga é pôquer médico. como hobby. E aí o Bill, o Bill é contador. O Bill é médico e o Bill, ele é bom de matemática. O Bill é um contador, inteligente, pouco criativo, de modo geral desanimado. Contador, Ou seja, temos a 1 e a 3. Bill é médico e joga pôquer como hobby e Bill é contador. E Bill é contador, a 3. Ok. Vou mudar um pouco a minha pergunta. Tá. Se você tivesse que descrever o perfil de uma pessoa que parece bastante com o Bill, mas não é o Bill, mas parece muito com o Bill, quais das alternativas você escolheria? De 1 a 8. 2 também. Mas peraí, eu não entendi. Que parece muito com o Bill? Tipo, nossa, uma pessoa de perfil igual ao Bill. Qual você escolheria? Você mudaria alguma coisa? Não mudaria? Não, se a pessoa tem um perfil parecido com o Bill, eu imagino que ia escolher igual. 1 e a 3. 1 e a 3. Perfeito. Perfil parecido, pô. Perfeito. Não conhece a pessoa, perfil parecido, 1 e a 3. Sim. Perfeito. O Alex, o próximo slide, por favor. 1 e 3, se a gente vai lembrar. Ok. Qual dessas duas frases você acha que mais se aplica ao caso do Bill, ao perfil do Bill? Qual das duas frases se identifica mais? O Bill se encaixa na minha ideia de uma pessoa que toca jazz como hobby? Ou o Bill se encaixa na minha ideia de um contador que toca jazz como hobby? O Bill se encaixa na minha ideia de um contador que toca jazz como hobby. Beleza. A B, né? A B. Perfeito. B. Perfeito. A segunda é uma frase que tem bastante a ver com o perfil do Bill, né? De um contador que toca jazz como hobby. Legal. Você vê que... No próximo slide, o Alex, por favor. Eu vou voltar aqui nesse outro slide. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Diferente um pouco. Alternativa A, Bill toca jazz como hobby. E B, Bill é contador e toca jazz como hobby. Qual dessas duas frases é a mais provável de ser real? Estou falando de probabilidades. Probabilidade é A. É a A. Quer dizer, não, pera. Agora você quis me pegar aqui na curva. Não, é a A. Ele tem que ser uma coisa só e não duas. Perfeito. Você viu como você relutou para responder? Porque a tua opinião sobre o Bill já estava muito formada mais para B. Porque o perfil do Bill é o B, né? Do Bill. Sim. Agora, a racionalidade não te permite responder B e você respondeu A, porque probabilisticamente falando, tem muito mais chances do Bill tocar jazz como hobby do que ele ser contador e tocar jazz como hobby, concorda? Concordo. O Alex, o próximo slide, por favor. Essa é a ideia. Então, quando eu te perguntei aqui, quais dessas 8 são mais prováveis? Você me disse 1 e 3. Você mudaria a tua resposta agora quando eu pergunto quais delas são mais prováveis? Mudaria. Mudaria, né? Exatamente. Nossa, o que aconteceu comigo. Que legal. Ou seja... 2, 3 e 6. Exatamente. Seriam as respostas mais prováveis. As mais prováveis não são as que você respondeu, né? Quer dizer, o Bill é contador até pode ser, né? Ela é provável. Agora, ser médico e jogar pôquer como hobby existe uma probabilidade baixa, apesar dela ter tudo a ver com o perfil do Bill. Nossa, verdade. Não é? Esse exercício é muito interessante. E ele mostra pra gente como tem ruído, né, no nosso julgamento quando a gente observa as coisas. Eu caí bonitinho nessa também. Imagino que todo mundo que esteja fazendo essa atividade com a gente, imagino que a maioria deve ter caído também, apesar de eu ter formulado a minha pergunta de forma bem clara, de falar de probabilidades, não adianta. Eu nem ouvi.
tava imaginando o Bill ali, 33 anos e tal, que ele é. Exatamente. Então, aí, ó, você vê como você caiu no ruído, eu também caí no ruído. Isso é bem comum de acontecer com as pessoas, né? Somos seres humanos. A gente faz os nossos julgamentos com base no que a gente vê, com base no que a gente observa. Agora, é um exercício diferente, tá? Imagina que você tem que Mas dar isso foi um viés. Hã? Esse não foi um viés que eu acabei de fazer? Foi um viés. Eu Sim. tomei, as pessoas outras vão tomar também. Será que eu... não, é ruído porque eu, agora, de forma provável, né? Ruído. O viés te levou numa direção, tá? Mas, por exemplo, no ruído, por exemplo, o meu julgamento poderia ter sido igual ao teu, o 1 e o 3. O meu julgamento entrou o 7. Uhum. Tá? Eu tinha colocado 7. Então, a variabilidade de você falar 1 e 3 e eu falar 3 e 7 é o ruído dentro do viés. O viés te levou para uma direção, mas aí o ruído te deixou sedimentar aquilo. Você entendeu? De novo, representatividade. Você escolheu 7, porque para quem não sabe, o Patrick, ele é um exímio vocalista de banda de rock. Então, você conhece muito mais música do que eu. Sua representatividade falou mais alto. Você tem muito mais domínio técnico do que é um toca jazz. Jazz, pra mim, eu lembro dos Simpsons lá na abertura, o cara tocando jazz. Eu falo, bom. Mas como música tem muito a ver com matemática, eu fui na minha. Tá vendo? Esse é o meu ruído. Tá. Então, assim, o viés é uma coisa, né? A gente é levado o viés nos leva a traçar um perfil do Bill. Perfeito. Mas o ruído faz com que a gente tenha uma variabilidade em como a gente julga o Bill. Tanto é que eu falei 7 no meu ruído e você não falou 7, tá? Então aí que tá o ruído ali. Isso é muito interessante. Agora, num outro exercício que a gente vai fazer, imagina que você tem que dar o seu julgamento sobre um candidato a um cargo executivo, tá? E a única coisa que você vai ficar sabendo sobre esse candidato são 4 adjetivos. 4 coisas que definem esse candidato a um cargo executivo. Tá bom? Tá bom. Então vamos ao primeiro. Alex, o próximo slide, por favor. Ele é inteligente. Esse candidato a um cargo executivo. Ok? O Alex, o próximo. Ele é persistente. Perfeito? Depois você conhece que ele é ardiloso e inescrupuloso. Ardiloso. Que é o cara que é espertalhão, para quem não se lembra do que é ardiloso, né? O cara que é espertão, né? E o inescrupuloso, para quem não lembra, é aquele cara que não mede esforços para passar por cima, né, das pessoas, ele não tem escrúpulos, né? Maquiavélico. Exatamente. Agora, por mais que no final das contas você veja lá o ardiloso e o inescrupuloso, querendo ou não, por causa do inteligente e o persistente, você estava mais direcionado para dar um sim para esse candidato a um cargo executivo do que um não. Perfeito. Concorda? No início, sim. No início, sim. Depois que você viu o ardiloso e inescrupuloso, mudou o teu julgamento? Completamente. Completamente. Ele muda completamente o teu julgamento sobre aquilo. Agora, o Alex, próximo slide. E se a gente invertesse a ordem? Eu vou te falar de um candidato a cargo executivo e eu vou te falar que ele é ardiloso, Esquece. ele é inescrupuloso, esquece, né? Você vê, na primeira você já... Depois ele é persistente e inteligente. O inteligente, fato de aparecer lá atrás, você não concorda que por ele ser ardiloso, torna o cara mais perigoso ainda? Muito mais. Ele potencializa o que o cara é. Exatamente. O cara é perigoso. Esse ou o anterior? O inteligente, persistente, ardiloso e inescrupuloso. Esse ou o anterior, o quê? Você escolheria qual deles? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, mas tem que escolher um. Se tem que escolher um, primeiro. O primeiro, exatamente. Pela ordem dos fatores, né? De novo, aquilo que afeta o nosso julgamento, né? Isso é muito interessante. E o próximo slide, o Alex, traz também um outro exemplo claro de quando você olha para uma caixa dessa, Val, o que você vê primeiro? Qual é a informação que você registra aí primeiro? Kit Kat. Kit Kat, o que mais? O que você vê depois? Nestlé, açúcar alto. Beleza. Açúcar alto. Ok, legal. Perfeito. Quando você olha para uma caixa dessa, não é à toa que a informação açúcar, alto em açúcar e alto em gordura, que são coisas negativas, elas estão do lado direito e não do lado esquerdo. Quando a gente lê
a gente lê da esquerda para a direita, Uhum. né? Então, seria muito perigoso para a empresa colocar informação que ela é obrigada a colocar do lado esquerdo, senão seria a primeira coisa que você ia ler. Uhum. Isso faz a sua decisão de compra mudar? Faz. Por isso que eles colocam do lado direito. Primeira coisa que você viu foi Kit Kat. Kit Kat. Né? Depois então você remeteu ao chocolate, que te deu aí gatilhos de gostoso, que delícia, bom, Sim, né? sim. Saboroso. Depois você foi ver a informação que você falou em segundo ali, que foi alto em açúcar. Então, pelo fato de vir depois, você provavelmente já está mais inclinado a comprar o chocolate do que não. Mudaria completamente se a primeira informação que você visse foi alto em açúcar. E mudaria por quê? Porque eles fizeram estudos, e o livro diz isso, em que eles colocaram a informação à esquerda e as vendas caíram bastante. Porque a primeira informação que você registra, alto em açúcar, já te faz pensar negativamente sobre aquilo, né? Não positivamente. Chocolate é bom, né? Tanto é que eles fizeram esse experimento também com os leitores em hebraico, que leem da direita para a esquerda, e o impacto foi outro. Eles viam a informação do açúcar primeiro. E isso impactou na decisão de compra. Então, para os falantes de hebraico, por exemplo, você tem que colocar o açúcar à esquerda. Interessante. Interessante isso aí, né? Qual é o objetivo de estar alto em açúcar ali? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Por que está escrito ali alto em açúcar? Porque é para você ser avisado, alertado de que aquele produto não é saudável. Ou seja, não deveria estar do lado esquerdo, então? Então, deveria. Mas a obrigatoriedade que existe para a indústria é que a embalagem contém o aviso. Agora, não é obrigado ele estar à esquerda. Por que eles não colocam lá? Justamente para que você não seja, né, enrolado para não comprar, sim, certo? Você vai lá e você compra, certo? É interessante, mas isso acontece, né? Na vida real, como que esse ruído aí para a gente decidir se compra as coisas ou não, como que ele se desenrola e como que as empresas usam isso, né? Agora, é muito legal, é muito legal. Agora, pensa assim, pode ir para o próximo slide, Alex, por favor, só para a gente deixar aí na tela. Eu vou ler para você esse caso, tá? Mas antes disso, eu acho que isso é muito interessante, isso é um exercício último muito interessante, mas antes disso, me fala uma série de TV que você está assistindo ou assistiu recentemente. A última que eu assisti, não foi a última, mas uma muito boa, foi o Yellowstone. Perfeito. A última temporada. Acho que é da Paramount, né? Eu acho que é essa série da Paramount. Que nota que você daria para essa série de 0 a 10? Ela é boa, hein? Ela é boa quanto? Ela é boa 8. Ela é boa 8. Ela é boa 8. Ok. Tem alguma série 10? Você já viu alguma série 10? É difícil. 10. Ou 9? Ou 7? 9, com certeza. 9 quem? 9. Que série? Sons of Anarchy. Tá, ok. Você gosta também? Que Gosto, sim. Breaking Bad. Também. Breaking Bad, perfeito. Se você abre um site de opiniões de críticos, tal, que vão ranquear as melhores séries de todos os tempos, não necessariamente vão estar as mesmas séries que você pontuou ali, e não necessariamente elas vão estar com a mesma nota, né? Perfeito. Eu assisti Sons of Anarchy, que você comentou, e pra mim ela é 10. Pra você ela é 9. Por que isso muda entre eu e você? A bagagem que você tem de séries, né, e a bagagem que eu tenho de séries, também determina a nota que a gente vai dar para aquilo que a gente está assistindo, né? Determina o nosso nível de ruído, né? Porque você vai usar o quê? A equiparação. Então, para eu dar um 8, eu preciso ter na minha cabeça uma referência do que é melhor que um 8. Perfeito. Né? E então, o que pode acontecer também? Eu e você irmos ao cinema, assistir juntos a um filme, e a gente sai do filme eu falando assim, pô, Val, eu gostei. Você fala assim, pô, eu também. Pô, nota 8. Eu falo, 8? Pô, pra mim é nota 10. Né? Não tem ruído aí também nesse dia a dia, né? A gente assistindo série, assistindo filme, não tem? Tem. Tudo depende da bagagem que você tem, das referências que você tem, e de onde você coloca o seu ponto de apoio para dar a sua nota para aquilo. Né? Mas entre pessoas vão ter julgamentos diferentes. O ponto é, entre a mesma pessoa,
dar notas diferentes. Então, se eu assistir de novo Breaking Bad, talvez eu dê uma nota maior ou menor. Se eu assistir de novo Sons of Anarchy, talvez eu dê uma nota maior ou menor. Exatamente. Isso acontece. Às vezes a tua experiência revendo alguma coisa muda. Às vezes você acha melhor, às vezes você acha pior. Pô, já aconteceu de você ver hoje um filme que você viu na infância? Ou qualquer coisa assim, você fala assim, nossa, a minha lembrança de infância era melhor que isso. Pra mim era melhor do que isso aqui que eu tô vendo agora. Né? Você tem as suas referências, né? Você tem o teu próprio ruído. E você vê, por exemplo, sites que são especializados em dar nota para críticos de cinema. Eles divergem também. Tem crítico de cinema que dá 8, tem crítico de cinema que dá 10, né? E eles são profissionais daquilo, né? De dar nota naquilo. Então, o ruído tem em todo lugar. E às vezes você vê o mesmo crítico dando notas diferentes para o mesmo filme em momentos diferentes, aquilo que a gente comentou, de momento do dia, né, de estar num dia diferente, num momento diferente, num estado de espírito diferente. Isso acontece muito. Quer ver o que acontece muito no nosso dia a dia, onde tem ruído também? Nos adjetivos que a gente usa. Então, se eu falo pra você assim, Val, nossa, fui no fim de semana num restaurante e gastei muito. Agora você imagina o Elon Musk virando pra você e falando, Val, fui no restaurante no fim de semana e gastei muito. O que você fez, cara? Pergunta. O que é o muito pra ele e o que é o muito pra gente? Né? O muito, concorda que tem muito ruído aí nesse muito? Tem. Demais. Ou então, gastei pouco. O que é gastar pouco para um Elon Musk e gastar pouco pra mim? Perfeito. Ou pra você? Né? Ou então, se eu te falo que algo é grande, ou que algo é pequeno, ou se é alto, ou se é baixo, isso tudo é relativo à própria experiência que eu tenho de mundo. Né? Então, existe ruído até nos adjetivos que a gente usa, né, no dia a dia, porque é a nossa visão de mundo, é onde a gente está inserido ali, né? Isso é muito, muito interessante. Vamos aqui para esse último exercício, isso é muito interessante, porque eu vou ler, esse é o único caso que eu vou ler, porque eu vou precisar que você seja um membro do júri e julgue esse caso, tá bom? Então... é à tarde, né? Hã? Estamos gravando à tarde hoje, né? Verdade. Então vamos ver. Mas estamos gravando depois do almoço, não antes do almoço. Então tá. Mas vamos lá. Eu realmente preciso ler porque é importante que você tenha detalhes desse caso, tá? Então você é um membro do júri e você que está acompanhando a gente também, por favor. Deixa eu ver aqui então. Alternativa faça esse exercício. Expressa opinião sobre as ações do réu. Vou ter que falar se é inteiramente aceitável, repreensível, chocante. Tá. E a lei de pagar as separações compensatórias, como deve ser a punição do réu. Exatamente. Tá bom. Bora lá. Bora lá, é o seguinte. Então, o caso é a John Glover, que é uma menina, tá? Contra uma empresa, uma corporação, General Assistance, ok? O quê? A General Assistance, uma empresa. Tá bom. Você já vai saber o que ela é. Então, vamos lá. O caso é o seguinte. Uma menina de 6 anos, a John, ingeriu grande quantidade de comprimidos de Allerfree, que é um remédio comum para alergia, e ela precisou ser internada, tá bom? Como a overdose debilitou o sistema respiratório da John, ela vai ficar mais suscetível a doenças respiratórias como asma e enfisema pelo resto da vida dela. A tampa de segurança do frasco de Allerfree foi inadequadamente projetada. A fabricante do Allerfree é a General Assistance, tá? Uma farmacêutica importante, com lucro anual entre 100 e 200 milhões de dólares, tá? E essa farmacêutica produz uma variedade de medicamentos que são vendidos sem receita. Tipo, você chega lá, não precisa ter receita para comprar. Uma regulamentação federal exige tampa à prova de crianças em todos os frascos. Regulamentação federal. A General Assistance ignorou sistematicamente o intento punitivo dessa regulamentação, usando uma tampa de segurança com uma taxa de falhas muito mais elevada do que outras tampas da indústria. Um documento interno da empresa, da General Assistance, afirma que, abre aspas, essa regulamentação federal tola e desnecessária é um desperdício do nosso dinheiro. Fecha aspas. E esse documento dizia que o risco de punição era baixo. Esse documento que circulou internamente na empresa. E o documento acrescenta também que, em todo caso, as penalidades por violar a regulamentação são extremamente brandas,
de modo geral, a gente vai, no máximo, ser obrigado a melhorar a nossa tampa no futuro. Tá? Embora advertida sobre o problema por um funcionário da FDA, que é tipo a Anvisa lá nos Estados Unidos, ela foi advertida por um funcionário, a empresa decidiu, mesmo assim, não tomar qualquer medida para corrigi-lo. Perfeito. Perfeito? Posso já votar, não? Já pode proferir o teu julgamento sobre o caso, respondendo a pergunta número 1 para você que está acompanhando então no Spotify. Qual alternativa melhor expressa a sua opinião sobre as ações do réu? Você tem que julgar de 0 a 6, sendo 0 inteiramente aceitável e 6 absolutamente ultrajante, né? E vai subindo aí no nível. Absolutamente ultrajante. Absolutamente ultrajante, perfeito. Além de pagar reparações compensatórias, é a segunda pergunta, como deve ser a punição do réu? Ou 0 nenhuma punição e vai subindo de moderada a severa até extremamente severa, número 6. Extremamente severa. Extremamente severa, número 6. Perfeito. Então 6 na primeira, 6 na segunda. O Alex, o próximo slide, por favor. Você acha que o réu, a empresa, deveria pagar algum tipo de punição adicional? Tipo, além da compensatória, né, para a menina, você acha que ela deveria pagar alguma punição para servir como lição, para que aquilo não se repita no futuro, nem com a própria empresa, nem com o réu, nem com empresas do mesmo ramo? E se você acredita que uma punição adicional deveria ser aplicada, quanto? Aí valor em dólares. Tá, você tinha falado sobre o faturamento, você deu algum exemplo aí de números? Lucro anual entre 100 e 200 milhões. 100 e 200 milhões de dólares. 100 a 200 milhões. De lucro? De lucro anual. Lucro. De lucro anual. Bom. Vamos pagar aqui um dízimo. 10 milhões aqui. 10 milhões de dólares. De 100 a 200? É, o lucro anual da empresa então, é de 100 a 200 milhões de dólares. Então, vou colocar 10% do total. Vai ser 20 milhões de multa. 20 milhões de dólares de multa, além da compensatória. Além da compensatória. Perfeito. É. O Alex, você pode voltar um slide pra gente, por favor? As várias pessoas que foram consultadas nesse caso tiveram que fazer o mesmo julgamento que você. E na pergunta número 1 e na 2, você acha que a maioria das pessoas foi contigo? Ficou ali mais pro lado do achar aquilo absolutamente ultrajante e uma punição severa? Depende das pessoas que votaram. Se as pessoas forem da mesma indústria, imagino que não. Imagino que elas vão olhar por outro aspecto. Poderia ser comigo também, não foi uma coisa tão grave, isso acontece aqui no mercado, isso acontece no dia a dia. Então, pessoas ser mais brando. Da indústria, de fora pessoas da indústria farmacêutica, qualquer um. Gerais. Gerais eu acho que vai ser 5 e 5, porque só não vai votar 6, na minha opinião, quem for da indústria farmacêutica. Muito bem. Realmente, nessas perguntas 1 e 2, quase não teve ruído, tá? Todo mundo acabou caindo ali no 5 ou no 6, esmagadoramente, a esmagadora maioria das respostas, tá? Agora, o Alex, o próximo slide, mais uma vez, pergunta número 3, você acha que teve mais ruído aqui ou menos ruído aqui? Mais ruído. Por quê? Sem dúvida. Porque aí você tá com eu, por exemplo, usei um critério. Eu usei um critério de percentual do lucro, onde seja possível pagar e sirva de lição, mas também não quebra a empresa que presta um serviço, né, importante ali para a sociedade. Se fosse bom, teria quebrado essa empresa logo, mas precisa corrigir algumas coisas, precisa fazer uma lição e precisa ter um valor que seja aceitável e não quebre a empresa. Perfeito. Agora, não sei qual o critério que cada um vai utilizar, imagino que seja... é o teu ruído próprio. Que é o seu ruído próprio. É isso aí. Então, com efeito, a primeira e a segunda pergunta não tiveram quase nenhum ruído. Assim, agora, nessa terceira, a variância de resposta chegou a 94%. Nossa. Tá? Então, bastante. E aí, os pesquisadores refizeram essa pergunta 3, colocando ela em escala, que nem a 1 e a 2. Então, você acha que ela tem que pagar o mínimo de financeiro possível de multa ou o máximo possível de multa? Se você transforma um valor financeiro numa escala de 0 a 6, concorda máximo. Que diminui a chance de ruído? Todo mundo esmagadoramente foi no máximo de multa possível. E esse máximo possível de multa não era um valor.
era uma escala, né? Então, uma das dicas que o livro dá, já depois desse monte de exercício que a gente fez, o Alex, acho que a gente pode voltar para o nosso fundo de tela clássico, tá? Obrigado. É esse, de que onde tem julgamento, tem ruído, e se você puder usar uma boa estratégia para você diminuir o seu ruído, se possível, use uma escala. Porque a escala, quando você for, por exemplo, se você é uma empresa e precisa fazer uma pesquisa, né, com as pessoas, evite essas perguntas ruidosas, né? Então, quanto você acha que... Aí deixa a coisa livre, vai ter ruído pra caramba. Agora, se você coloca numa escala, você diminui a chance de ruído, tá? Então, essa é uma dica bem valiosa que o livro aí dá para diminuição de ruído. Ah, interessante. Bom, aproveitando aí que você já falou um pouquinho sobre essa estratégia de reduzir ruído, entendi. Então, pegar, colocar numa escala, até porque a gente consegue até ancorar a resposta das pessoas, né? Que seria um outro viés, né? As pessoas às vezes não têm a competência, a qualidade técnica para conseguir, né, tomar algum tipo de decisão, você facilita aquilo com algum tipo de ancoragem entre valores razoáveis. Mas já que você colocou, né, muito bem essa estratégia para reduzir ruído, você destacaria que o livro traz, como as melhores estratégias, dicas, né, talvez para combater esse ruído de uma forma mais geral, assim. Tem várias, Val. Assim, é difícil a gente abordar todas, né? Aqui eu acho que uma recomendação importante para Porque quem até tá agora a gente acompanhando... falou de problema, né? Falou assim, ó, o Isso, de ruído é ruído. isso, o viés é isso, tá, mas tá bom, e aí, como é que a gente reduz? Aí uma das coisas é fazer escala, né? Escala, exatamente, Escala. exatamente. Assim, a recomendação fica realmente para quem, tipo, tá curtindo o podcast, curtindo o tema. Ler o livro é a melhor coisa, não é a resposta que eu tô dando, tá? Você leia o livro que tá lá, óbvio que não. Solução, Mas, leia o livro. leia o livro. Não, mas eu digo que ler o livro é muito interessante porque vai trazer N exemplos a mais do que eu trouxe aqui e também várias outras dicas, né? Aqui você perguntou as melhores, né? Ou você Sim. pediu as mais interessantes que eu achei, pelo menos, e eu acho legal eu destacar algumas delas que eu acho bastante valiosas ou pelo menos que eu gostei, né? Perfeito. Dicas que eu falei assim, pô, isso aqui é interessante seguir. Mas realmente o livro não se limita a isso, tá? Tem muito mais coisa lá no livro, então a leitura é bastante recomendada. Eles chamam isso de você Inclusive, usar quem quer estratégias... comprar tem o Boa. cupom de desconto. Não, tô brincando. Falei, ô louco, essa aí eu não sabia, não. Eles chamam esse processo de você minimizar ou diminuir o ruído de higiene da decisão. O livro até compara o fato de você escovar dentes, né? Assim, você não sabe o quanto você está eliminando ali de problema, mas você faz mesmo assim, porque você sabe que aquilo, de certa forma, ajuda a minimizar problemas, certo? Por isso que você faz. Então, eles chamam isso de higiene da decisão. Existem algumas estratégias, sim, que você pode adotar no seu dia a dia, seja você tomando decisões em nível pessoal ou decisões no mundo corporativo, tá? Que são mais perigosas porque, né, são custosas. Então, uma delas fez um julgamento, vai precisar fazer um julgamento, tem uma ideia do que fazer, uma direção a seguir, um caminho que você determinou que é o melhor, peça uma segunda opinião. Essa parece meio óbvia, mas nem sempre a gente faz isso. Uma segunda opinião pode fazer com que a pessoa te mostre algo que você não está vendo. Se possível, uma terceira opinião. E, se possível, uma quarta opinião. Porque se você perguntar para mim o que eu acho de determinada coisa, eu posso falar 10, quando a sua percepção própria poderia ser 8. Né? E a percepção de um outro alguém, 6. Mas quanto mais pessoas você consulta, menos ruído você tem, porque as coisas vão convergir meio que para uma média ali, né? E aí você diminui o ruído, exatamente. Então, você pode fazer isso no mundo corporativo, é desejável, né? Você consultar mais pessoas para saber se você está enxergando tudo mesmo, está indo para o caminho certo. Na vida pessoal, você pode consultar seus familiares, amigos, né? Segunda opinião, uma terceira, uma quarta, para ver se você não tá ruidoso ali na sua decisão, tá?
Uma outra dica, essa é muito interessante, para você que tem, de repente, uma profissão que envolve muito fazer aquelas previsões, prever o quanto de vendas vai acontecer, prever o quanto de juros ou de inflação algo vai ter, prever o quanto de impacto algo vai ter no seu negócio e tal. Tem que fazer previsão. O livro dá a dica de trabalhe com probabilidades no lugar de sim ou não. Então é por isso que a gente tem no mundo da meteorologia, né, as pessoas dizendo que existe uma probabilidade de 80% de chuva, né? E não vai chover ou não, sim ou não. Porque aí você começa a questionar o especialista, né? Pô, você falou que ia chover. Eu falei, não, eu falei que tinha 80% de chance de chover. E quando eu falo que tem 80% de chance, tem sempre 20 ali de não, né? Então você não se compromete. Então, se você tiver que fazer alguma previsão, né? Trabalhe com probabilidades no lugar de sim ou não, que aí você também diminui a tua chance de ser pego pelo teu ruído, tá? Isso é uma dica bacana que o livro dá. A outra é não agir logo de cara, que é meio difícil para algumas pessoas, a gente sabe, mas se você, ou seja, não ser impulsivo, né? Se você pensou em agir, em fazer uma determinada coisa, às vezes o exercício de você falar assim, pera, eu não vou agir agora, eu vou dormir, acordar amanhã e vou ver se amanhã eu penso igual. E se eu pensar igual, talvez seja então prudente agir. Ou em outro momento, você fala assim, poxa, eu não vou agir agora, eu vou agir depois quando eu pensar melhor, depois quando eu estiver menos cansado, depois quando eu estiver menos estressado, depois, né? Então assim, é não agir logo de cara, é você segurar naquela ideia que você teve, que pode ser impetuosa, pode ser ruidosa, principalmente de acordo com o teu estado de espírito, né? Perfeito. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Achei muito legal que você colocou essas duas primeiras. Até anotei aqui, higiene da decisão e trabalhar com probabilidade ao invés de sim ou não. E essa última, não agir logo de cara. E você falou assim, não ser impulsivo. Então, o que está lá é impulsividade, é tomar uma determinada decisão logo de cara. Falar, isso aqui eu já sei e tal, eu vou tomar, ou já sei, eu preciso resolver isso logo. E às vezes é uma decisão importante. Como a gente viu no primeiro livro do Daniel Kahneman, é importante que você leve mais tempo, sim, o que de fato vai reduzir sua velocidade, mas em termos de probabilidade, vai aumentar sua probabilidade de tomar uma decisão mais assertiva. E nesse podcast, você me falou que sempre que tem julgamento, há ruído. Tem ruído. Então, eu vi uma vez uma forma de tomar boas decisões também, que tem muito a ver com essa terceira que você colocou. Que legal. E o método chama WOOP. W-O-O-P. Que legal. Essa eu não conheço. Então, como é que funciona? O W é em inglês, tá? Vem de wish. Então, qual que é o seu desejo? Vamos pegar um exemplo. Wish. Eu queria ser fisicamente magro, vamos supor. Né? Fit. O O é do seu objetivo. Meu objetivo é perder 20 quilos. Tá bom. O outro O é de obstáculo. Tá bom. O que está você na é frente gordo, de você perder? Você não é magro. Se o objetivo é ser magro e você é gordo, e esse for o seu objetivo, o que te impede de fazer? Qual que é o seu obstáculo? Sempre que chega a noite eu sinto uma fome danada e eu acabo pedindo hambúrguer, eu acabo comendo porcaria. Então é o seguinte, o que está no seu caminho, então facilita a sua decisão. E o último P é what if plan, ou seja, se tal situação acontecer, tem um o plano. que você faz? Então assim, se eu chego, vou dar um exemplo meu, tá? O que acontece? Eu tenho comido muito mal, né? Eu não quero emagrecer, mas eu quero ser mais saudável. Tá. Então, o meu desejo é ser mais saudável. Tá bom. Por que eu quero ser mais saudável? Eu quero viver mais, eu quero fazer mais coisas com a minha filha, eu tenho esses objetivos. Qual que é o meu obstáculo? Eu como muito cedo, e quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, eu tô cansado. E uma das formas de prazer que eu tenho é comer um hambúrguer, é comer uma coisinha na geladeira, e eu acabo não jantando, eu acabo comendo mal por isso. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu sou um cara mais prático. Então, o meu plano é, se isso acontecer e eu sei que eu vou chegar,
como é que eu faço para não chegar com fome em casa? Ou se eu chegar com muita fome em casa, como é que eu faço para eliminar? Então eu pego, peço para a pessoa que trabalha lá em casa já deixar um prato feito para mim na geladeira, eu pego, tiro, entro em casa, coloco no micro-ondas e vou fazer minhas coisas. Tira o teu processo decisório. Eu tiro o meu processo decisório. Ou seja, eu fiz Que um te julgamento sabotaria. que se naquela situação eu tivesse que tomar aquela decisão, ou seja, eu elimino o processo decisório, eu elimino o meu julgamento. Eu já Que decidi, seria calma. ruidoso. Então eu já fiz, em vez de decidir com impulsividade, eu fiz um plano para o que eu quero, eu imaginei qual que seria o objetivo, qual que é o objetivo que eu quero, eu imaginei qual que é o obstáculo principal que me deixa longe Muito desse objetivo, interessante. e eu fiz um plano para quando aquilo acontecer, eu não preciso falar, e agora o que eu faço? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não preciso ficar pensando É só executar. nisso. É só executar. E tira, né, a impulsividade de tomar decisão, porque eu não tomo decisão. Ela já foi tomada. Já foi tomada. Já foi planejada. Já foi planejada. Nossa, incrível. Eu não Acho conhecia muito- esse acho- grupo. Achei muito legal. Funciona, viu? Tem funcionado, né? Tem funcionado bastante. Ótimo, boa dica. Isso serve bastante para mudança de hábitos, né? Que você quer eliminar também da sua vida. Muito bacana. Aí a gente começa a falar de Já hábitos, entra em hábitos atômicos. outros temas, né? Aliás, nossa, esse Que a livro gente, é você que está espetacular. acompanhando, a gente assista esse podcast que a gente gravou sobre hábitos com a Sam, tá maravilhoso, tá muito legal também. Espetacular. Enfim, muito legal. Bom, gostei você falou desse 3 exemplo. aqui, tem mais um? Eu te Tem. cortei. Tem. Quando você tem que decidir quando o seu processo decisório envolve escolher entre alternativas, o ideal não é você sair assim, bom, médio, bom. Porque quando você julga bom, médio, bom, isso não te ajudou em nada. Porque você tem ainda 4 bons. Perfeito. Então, a dica, a estratégia é faça um ranqueamento. Então, entre os bons, tem um que vou usar o português errado, mas é mais bom, né? ele vai ser mais interessante do que o outro que é bom. E por quê? O que é bom é o que é bom. Exatamente. É bom. Então, quando você busca fazer um ranqueamento, você ordena esses que são bons e você começa a refletir sobre cada um deles e fala assim, esse é bom também, mas esse é melhor que esse por causa daquilo, né? E aí então quando você faz um ranqueamento, isso melhora a tua capacidade de julgar, senão fica tudo bom, isso é ruim, isso é bom, tá? Então é uma estratégia que o livro traz também, que eu achei interessante destacar. E se você trabalha, que deve ser a esmagadora maioria das pessoas, em algo que envolve, em algum nível, fazer julgamentos sobre coisas, sobre alguém, para você procurar internamente na sua empresa promover essa auditoria de ruído, para saber o quanto de ruído tem lá dentro. E não é difícil, você não precisa de uma outra firma necessariamente que vai entrar lá e fazer auditoria de ruído. Você pode, você mesmo, promover essa auditoria. Então, o que você acha que pode... Onde a sua empresa tem momentos em que ela julga algo, que ela precisa, né, de julgamento? É em determinado departamento? É em determinado departamento. Ótimo. Entra lá, pensa o quanto de ruído você acha que tem lá dentro. Né? Esse ruído em 10% de variabilidade nas respostas que um ou outro daria, é de 20%. Você tem que estimar que ruído que é esse. E aí o ideal é fazer casos hipotéticos, né, que você cria dentro do seu business, você consegue criar casos hipotéticos em que aquela equipe, aquele departamento tenha que julgar aquilo. E aí o ideal é não fazer aquilo coletivamente, porque lembra do exemplo da reunião em que um interfere na resposta do outro, ou de que a popularidade se auto-reforça? Tem que consultar as pessoas individualmente ali, porque elas vão dar, cada uma delas, o ruído delas, né? E aí você vai ver, no final de contas, como que tá essa variabilidade. Lembra do juiz que dava 1 ano de cadeia e 20? Né? Pode ter isso na sua empresa, né? Na forma em que as pessoas julgam as coisas, e você não sabe. Então é legal você imaginar onde que tem esse ruído, qual o tamanho dele, e depois promover essa auditoria interna de ruído. Não precisa necessariamente falar que você está fazendo uma auditoria, você está fazendo um exercício, uma dinâmica, qualquer coisa assim. E você pode medir a auditoria de ruído dentro da sua própria empresa. Isso é interessante para se aplicar. Né? Porque aí ali você vai descobrir exatamente qual é o tamanho do ruído. Porque ruído tem, a gente viu aqui nos exercícios que a gente fez, né, e nos exemplos que a gente deu, o ruído ele faz parte do dia a dia. Onde tem julgamento tem ruído. E assim, ele existe e o impacto disso é maior que a gente imagina. Então, é uma boa estratégia para fazer se você, né, trabalha. Você trabalha, provavelmente você trabalha. Em algum momento do seu trabalho tem um momento que você tem que fazer julgamento.
de alguma coisa. Interessante. Esses livros do Daniel Kahneman falam muito sobre comportamento humano. E Isso. a gente que trabalha no mercado financeiro e sabe que no mercado financeiro os vieses comportamentais, a forma que as pessoas tomam decisões, isso desde os primeiros livros de investimento até hoje é muito estudado, finanças comportamentais, e aí tem diversos livros falando, diversos filósofos falando, ganhadores de prêmio Nobel. Quando você começa a entender que a forma que você toma a decisão tem uma consequência absurda no tamanho da decisão que você vai tomar, ou seja, ir mais para a direita, ir mais para a esquerda, e se você souber domar isso para tomar decisões melhores, aliado aos hábitos que podem te facilitar, são, acho que, algumas características interpessoais que as pessoas deveriam se preocupar muito mais do que, acho que, de fato, as pessoas se preocupam. É verdade. Para tomar decisões melhores, seja na vida pessoal, Exato. seja na vida corporativa. Exato. É um aliado muito grande. Eu também acho. Você já tem estratégias que você adota, né, para redução do seu ruído pessoal, isso é muito legal. E assim, dicas que eu não estou falando aqui, mas que são óbvias pela jornada do podcast. Se os estudos revelaram que você toma decisões piores se seu time perdeu no fim de semana, né, porque você tá puto, você tá, né, bravo. Olha o que você vai falar, dependendo da pessoa, vai ter que mudar de time. Acho que isso aí vai ser muito provável para muitos brasileiros. É verdade. Se ficar esperando o time ganhar para tomar a decisão, a pessoa vai ser demitida. Mas os estudos não falei que time que é, tá? Segunda de manhã, depois que seu time perdeu o fim de semana, é um mau momento para tomar uma decisão. Você está afetado pelo fim de semana. Então tem essas questões assim de observação própria, né? Você precisa observar. Se você falou, poxa, me observando, eu percebi que eu tomo decisões melhores pela manhã. Então eu vou concentrar tudo do meu cargo que envolve processo decisório na parte da manhã. Isso é formidável. Ou evitar que essa parte da manhã se prolongue até perto do almoço. Que aí sua decisão ela costuma ser pior quando você está com fome. Né? Então, essas coisas que a gente foi falando aqui durante o podcast não são necessariamente dicas que eu estou verbalizando aqui, mas se você, né, acompanhou, legal que a gente falou tudo por aqui, os padrões que os estudos revelaram, né, de uma decisão à sexta-feira é melhor que uma decisão na segunda, já são dicas valiosas, né, do tipo de, poxa, será que não é melhor eu fazer uma reunião corporativa sexta-feira em que o clima da equipe deve estar melhor, porque #sextou, né? Será que não é mais interessante do que na segunda de manhã, que tá todo mundo meio devagar, porque vem do fim de semana? Enfim, são essas pequenas coisas de observação, né, que a gente pode também usar, pescar, para poder mudar algumas dinâmicas e algumas formas como a gente faz as coisas, os processos, né, para que a gente diminua, erradicar o ruído não vai, mas minimizar sim. E o primeiro passo para a mudança também é saber, né? Awareness, ter clareza que isso existe. Então, à medida que você sabe que o ruído existe, fica mais fácil você conseguir olhar, parar e falar, opa, peraí, e deixa eu tomar decisões melhores aqui. Agora, se tá lá no deixa a vida me levar, e é uma coisa ruim. Pois é, exatamente. Pode levar a lugares obscuros, né? Eu também mencionei aqui o nazismo, né? Que tudo isso nasce de um ruído, que em algum momento surgiu, né? E ele se transforma em monstros, assim. Então, dicas valiosas, vale mega leitura do livro, eu recomendo para quem quiser se aprofundar mais aí. Legal. Bom, show de bola, adorei o papo aqui contigo, sempre muito legal gravar contigo, sempre aprendo muito. Sempre especial. E se você gostou desse podcast, se gosta desse assunto, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem diversos vídeos com essa característica. A gente fala sobre planejamento patrimonial, investimentos, mas de nada disso adianta se a gente não puder aproveitar a vida, aproveitar o patrimônio e ter realmente uma melhor experiência de vida. Tem um monte de vídeo aqui para quem gostar. Se você gostou, acha que esse vídeo faz sentido para algum amigo seu, manda para ele, se inscreve aqui no canal, que todo mês a gente lança um novo podcast, um novo vídeo dentro de um desses temas, tá bom? Por hoje é só, ficamos por aqui, te vejo no próximo Overcast. Quer dar algum recado para alguém final? Sim, quero. Leia um livro.
Ruído, Daniel Kahneman, muito bom.